para a gente repercutir os anúncios feitos pelo ministro Fernando Haddad, a gente conversa agora com a Paula Zogby, que é gerente de Research da Nômade. Paula, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para você. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Paula, quero começar te ouvindo, pedindo, na verdade, sua avaliação sobre esse pacote de corte de gastos anunciado pelo governo. Do seu ponto de vista, ele deixou mesmo a desejar ou, na verdade, o que acabou atrapalhando a forma como ele foi recebido foi o fato de ter sido anunciado junto com essa isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000? Você falou bem, né? O pacote em si, ele entrega, né, nas estimativas do governo, a economia de 70 bilhões de reais que já vinha sendo ventilada pelo mercado. Então, estaria aí dentro das expectativas. Ao mesmo tempo, o mercado teme um pouco a forma como isso vai ser aplicado e até a própria tramitação, né? Então, algumas das medidas, apesar de serem estruturais, demoram para efetivamente terem efeito. A própria medida do salário mínimo, né, da correção do salário mínimo vai demorar para ter o efeito esperado, BPC também, abono salarial só começa a ter algum efeito daqui a 2 anos, porque é um benefício que demora 2 anos para você fazer aí a conta, né, de quanto que a pessoa vai ganhar. Então, o pacote em si até está dentro das expectativas, tem um pouco de receio em relação à tramitação e à forma como essas mudanças foram colocadas, mas o que trouxe mesmo mais estresse para o mercado foi justamente o ponto que você colocou do anúncio junto com essas medidas de corte de gasto, de uma medida que traz impactos negativos para o fiscal, né? Uma medida de renúncia fiscal, apesar de o governo ter colocado que pretende zerar esse efeito com o imposto de renda para faixas acima de 50 mil por mês. Você falou dessa justificativa do governo, o ministro reforçou bastante que não vai ter um aumento de cobrança, né? Que, na verdade, isso vai ser compensado, essa isenção para quem recebe até R$5.000 por mês, vai ser compensado por uma cobrança maior de quem ganha acima de R$50.000. Essa possível compensação, ela acalma o mercado de alguma forma, Paula, ou não é suficiente? É preciso ver as contas em detalhes, né? Isso vai ser uma medida que vai ser debatida ao longo de 2025, então tem muita água para rolar, tem que ver como que ela vai ser negociada, né? Enfim, no Congresso, de uma maneira geral, e fazer as contas mesmo se é possível, de fato, compensar esse impacto estimado aí em 35 bilhões com essa nova alíquota. Ao mesmo tempo, o que o mercado vê é que essa diminuição do imposto de renda para salários até 5 mil pode ser inflacionária, mais dinheiro circulando na economia, né? Isso já trouxe aí algum efeito para os juros futuros, né? Uma economia com mais inflação, se essa inflação ainda for contínua, né? Isso pode trazer taxas de juros mais altas por mais tempo, uma pressão sobre o Banco Central para subir ainda mais a Selic, e o próprio impacto no câmbio que a gente está vendo por conta dessa sinalização que o mercado não recebeu muito bem, de que o governo estaria trazendo essa medida de uma forma para evitar ruídos, né? Para evitar um problema político à frente, né? Perda de popularidade. Isso trouxe ruídos, isso trouxe um aumento no dólar, e o próprio dólar mais alto também é inflacionário. Então, por isso, essa medida, mesmo com o potencial compensação, ainda é vista com algum receio pelo mercado, e ainda tem muita água para rolar, e vai ter essa volatilidade pelos próximos meses até que a gente tenha todas as contas fechadas. Dá para a gente falar que foi mais uma medida política, essa ideia de juntar os dois anúncios ao mesmo tempo, do que uma estratégia prática, de fato, do ponto de vista econômico? Acho que a gente pode dizer isso justamente porque o próprio governo, na hora de anunciar as medidas, deixou bem claro que elas são medidas separadas, elas não vão tramitar juntas, uma não tem a ver com a outra, né? A compensação do IR é pelo próprio IR, então são medidas separadas, e o anúncio junto me parece ter sido um posicionamento político mesmo, para trazer aí uma coisa que já vinha sendo prometida desde a campanha, né? Não é que o mercado não esperava que essa reforma do imposto de renda acontecesse, então não é que o mercado está reagindo à própria medida, e sim à forma como as coisas foram colocadas, ao potencial ruído de que o governo não estaria se conversando de uma maneira harmoniosa, né? Aquela coisa das alas do governo, uma ala mais política, uma ala mais técnica, não estariam se entendendo muito bem. A própria forma como as notícias correram ontem, né, no fim da tarde,
tinha uma notícia de que talvez o anúncio do imposto de renda não viesse no pronunciamento de ontem, acabou vindo, isso depois os primeiros rumores já trazerem um estresse para o dólar, né, que ontem tinha batido máxima histórica já e hoje bateu de novo. Então, é muito mais sobre temores, né, sobre a credibilidade e o compromisso do governo com esse pacote de cortes de gastos. Paula, quero te ouvir sobre o dólar. Você estava falando aí, ontem ele bateu uma marca histórica, hoje, mais uma vez. O que a gente pode esperar para os próximos dias? A moeda americana deve continuar sendo valorizada? E se continuar subindo, que consequências que isso pode ter? Porque pode mexer na inflação, por exemplo? Sim, esse movimento de alta tem muito a ver com a busca por proteção, né? Quando ruídos começam a acontecer, quando a credibilidade fiscal do Brasil é posta em xeque, é posta em dúvida, muitos operadores de mercado, muitos investidores institucionais e até de varejo buscam essa proteção em moedas fortes, né? O dólar é o principal refúgio, é o primeiro refúgio. Então, uma posição muito forte comprada, por isso que a alta foi tão forte ontem e hoje também. Essa volatilidade tende a continuar, não necessariamente dessa forma tão intensa como a gente viu nesses dias. Ao mesmo tempo, é muito difícil prever os movimentos de curtíssimo prazo do dólar, né? A gente vê esses posicionamentos técnicos fazendo bastante preço. Quando as contas começarem a ser feitas, os impactos realmente forem calculados, é possível que a gente veja algum alívio, mas estruturalmente, ao longo dos últimos 30 anos, que é o período em que o real existe, né, desde quando o real foi criado, estruturalmente o movimento do dólar é de valorização em relação ao real. A gente tem uma economia já inflacionária, uma moeda um pouco mais fraca, e o dólar é, de novo, esse refúgio, né? Então, faz sentido pensar, né, do ponto de vista do investidor, em se posicionar em dólar de uma maneira estrutural, justamente para se proteger desses efeitos que você trouxe, né? O dólar mais alto é bastante inflacionário, sim, para o Brasil. Muita gente pensa que dólar caro impacta viagens, né? E, de fato, viagens, compras de bens que vêm do exterior diretamente, são diretamente impactados, né? Compra de eletrônicos, por exemplo, mas a economia como um todo é afetada. O trigo vem dos Estados Unidos, é cotado em dólares, o próprio combustível é cotado em dólares, então tudo o que você compra e que é transportado de alguma maneira pode ter algum efeito do dólar. Então, dólar mais alto também é inflacionário, também pode mexer com os juros e também pode fazer com que o Banco Central seja obrigado a subir mais ainda as taxas de juros do que já vinha sendo precificado, e isso traz custo mais alto de financiamento, de compras, e pode desestimular a nossa economia que vinha crescendo a taxas sustentáveis. Paula, há uma expectativa de que o governo alcance essas projeções que estipulou? Te pergunto porque muito se fala do governo muitas vezes errar algumas estimativas que foram feitas ao longo desse ano. O governo já disse que é um mercado que precisa fazer uma releitura das ações do governo. Como que você vê essa situação? De fato, essa perda, né, de projeções, essas projeções que não foram cumpridas, foi um dos fatores que minou um pouco a credibilidade do governo nesse sentido, né? O mercado agora vê com mais dúvida do que via antes as projeções do próprio governo, tenta fazer as próprias contas. Já vi várias contas sendo feitas mostrando que talvez seja muito difícil de alcançar esses 70 bilhões. A gente vai ficando de olho, né? A gente ainda não fez esse cálculo, mas de fato não me parece trivial chegar nesses 70 bilhões nos próximos 2 anos. E mais do que conseguir ou não, né? Claro, conseguir ou não é extremamente importante, mas agora o que pega mais mesmo é justamente essa dúvida. A volatilidade vem da projeção, da perspectiva. O mercado se move muito de acordo com as estimativas para o futuro. Ninguém quer se posicionar depois que o fato aconteceu. Todo mundo se posiciona antes. Justamente essa corrida aí atrás de ativos mais seguros é para se posicionar de forma a se proteger quando alguma coisa pior, né, do que o esperado acontecer, caso aconteça. Então, o mercado está vendo como pouco provável que essa meta, né, essa projeção seja cumprida, sim. Paula, quando a gente se debruça ali no que foi anunciado pelo governo, não passa uma impressão que talvez o pacote de corte de gastos tenha apresentado mais soluções com base na receita do que, de fato, em corte de gastos, como estava sendo esperado?
Sim, isso foi um dos pontos que o mercado trouxe mesmo. Algumas reportagens, né, algumas informações de bastidores dão conta de que esse pacote de cortes já foi desidratado antes mesmo de ser apresentado, e aí isso gera uma pressão adicional para que o governo realmente se comprometa com pelo menos essas medidas, né? E se comprometa no sentido de que não é trivial, né? Tudo isso precisa passar pela aprovação do Congresso, do Senado, da Câmara, e é muito provável que o governo tenha que fazer negociações ali para que isso de fato seja aprovado. Então, agora o que a gente monitora mesmo, né, o que o mercado monitora para entender os próximos movimentos é se esse comprometimento vai acontecer, se o governo vai estar firme, e justamente por isso esses ruídos, né, essa possível briga entre ala técnica e ala política pesam bastante, né? Se não houver um comprometimento, uma ponta firme aí para que tudo isso seja aprovado e colocado, os efeitos tendem a ser menores ainda, né? Já houve uma desidratação em relação ao que vinha sendo falado nos últimos 6 meses, isso já apareceu um movimento um pouco político, um pouco de medo de perda de popularidade do governo, e quanto mais desses ruídos aparecem, né? A própria demora, né, para a apresentação do pacote trouxe um pouco desses receios também, então quanto menor a credibilidade do governo, maiores as consequências, digamos assim, para o mercado, para a volatilidade. O ministro vai ter que trabalhar bastante nos próximos dias para ver a confiança nesse pacote de corte de gastos decolar de vez, né? O Paulo, só antes da gente terminar, queria que você desse para a gente as projeções para a nossa economia no ano que vem. A gente não faz projeções aqui na Nômade para a economia brasileira, mas o que a gente vem vendo é uma trajetória bastante sustentável, na verdade, né? O PIB está crescendo de uma forma sustentável. A gente tem uma projeção informal, digamos assim, para o real, que na verdade já foi ultrapassada, né? A gente estava pensando em R$ 6 para o fim do ano, caso o pacote não viesse conforme o esperado, que foi o que aconteceu, só que aconteceu até um pouco antes do fim do ano, dependendo aí das tramitações, né? Estamos já quase na virada do ano, né? Então, se a gente vê que as negociações vão ficar mais para o ano que vem, que as medidas não vão nem ser aplicadas em 2025, o dólar pode subir ainda mais, além dos R$ 6. Caso a gente faça mais a lição de casa, o mercado comece a ver com olhos melhores, e até dependendo aí da economia americana, né, das medidas aplicadas pelo próximo governo americano, o governo Trump, que são vistas como potenciais forças para o dólar, né? Caso ele tenha dificuldade em aplicar essas medidas que são mais inflacionárias lá, e aqui no Brasil a gente faça a lição de casa, a gente vê o dólar um pouco mais perto de 5,50, entre 5,30 e 5,50. Paulo, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por trazer sua análise tão importante para a gente. Muito obrigada e uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, espero poder contribuir mais vezes. Obrigada, tchau, tchau.